Na aula anterior, eu falei sobre essa perspectiva de que o paciente precisa ter o primeiro encontro com as virtudes para, de uma certa forma, valorizar e começar, de uma certa forma, o interesse desse paciente com esse tipo de assunto. E hoje nós vamos entrar, então, no primeiro contato do paciente com a prudência. Porque é óbvio que a terapia ela não é voltada unicamente para as virtudes. Então, você não vai ficar ali a sessão inteira falando só sobre virtudes, seja as 4, seja parte das 4, etc, etc, etc. Então, de uma certa forma, as virtudes, hoje a gente vai falar da prudência, elas vão entrando numa certa perspectiva de explicação muito inicial para dar continuidade àquele interesse pelas virtudes, ok? Então, hoje eu vou me concentrar com características da prudência, trazendo sempre esse primeiro contato. A gente tem que ter isso em mente, ok? É um primeiro contato. Pensa naquele paciente que não faz ideia do que seja virtude e, consequentemente, não sabe o que é a virtude da prudência. Um ponto importante aqui, esse paciente que não tem ideia, não sabe o que é a virtude da prudência, pode ser o paciente que nunca ouviu falar de virtude, não tem ideia do que seja virtude, né? Esse é um ponto. E tem aquele que fala da virtude, ou seja, quero ser virtuoso, né? Eu quero ser prudente, quero ser justo, quero ser forte, quero ser temperante, porém não sabe o que é. Ou seja, repete sem necessariamente ter uma consciência daquilo de fato. Então, obviamente, isso também não é praticado diante dessas pessoas. Então, tenho certeza que um desses dois tipos vocês já atenderam ou até atendem. Então, quando a gente pensa nesse primeiro contato, a gente tem que estruturar. E aí, são vocês mesmos, olhando como se pegasse uma folha em relação à prudência, que é o nosso tema de hoje, e estruturasse o conteúdo da prudência de maneira acessível. Ok? Ou seja, não estamos montando aqui um tratado filosófico para a virtude da prudência para o meu paciente João. Não. Até porque essa estruturação de maneira acessível, e a gente pode dizer relevante, e relevante é interessante a gente falar aqui, porque não adianta você pegar partes da prudência que seja pouco relevante para aquela pessoa que está na sua frente. Ok? Claro que não dá, em certo grau, para a gente montar uma estrutura acessível e relevante, padrão para todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, ok? Então, por exemplo, se a gente for atender um jovem, né, dos seus 18 anos, essa estrutura vai se adaptar. Um adolescente, essa estrutura vai se adaptar. Um adulto, essa estrutura vai se adaptar. Uma mulher, um idoso, enfim, essa estrutura vai se adaptando, tá? Então, além de se adaptar diante de uma faixa etária, também vai se adaptar diante de um estado de vida ou de uma forma que aquela pessoa vive. Por isso que eu preciso conhecer esse paciente até antes de eu começar a levar até ele a importância das virtudes. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo, que eu conheço o meu paciente, eu consigo levar essa estruturação de maneira acessível e relevante usando da realidade do próprio paciente. Nada melhor do que a gente falar de virtude do que adaptar e muito para a vida daquela pessoa que está na nossa frente. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, ok? Então, não vou trazer aqui a ideia dessa aula de hoje, não é que eu traga definições necessariamente filosóficas e tudo mais, não é essa a ideia. A gente já vai estruturar, a gente já vai falar dessa aula de modo muito mais simplificado para que a gente já consiga visualizar a ideia, a proposta desta aula, ok, meus amigos? Combinado? Então, vamos lá. Então, nós temos a prudência, primeiro ponto aqui, né? Primeiro ponto que a gente tem que partir, né? É esse contato inicial, tá? Contato inicial do paciente com a prudência. Quando eu falo contato, eu não estou falando de prática ainda, ok? Ou seja, o contato inicial desse sujeito com um copo, como o meu, a minha taça, que está na minha frente, não é necessariamente dando a taça na mão dele. No primeiro momento, falando, isso aqui é um recipiente que comporta tanto de líquido específico e tal, pega por aqui, tal. Ou seja, ele vai visualizar e vai falar, opa, interessante, eu também quero, ok? Então, ou posso pegar, né, em relação à virtude, poxa, achei interessante, quero praticar, me ajuda, certo? E a gente vai caminhando
dentro dessa forma. Então, quando a gente pensa em prudência, dentro desse aspecto do contato inicial, a gente está falando de uma sabedoria, tá? Ou um discernimento necessário para agir de forma correta em diversas situações. Percebeu que eu falei de prudência de modo, assim, extremamente entendível para as pessoas. A gente pode mudar, de repente, a palavra discernimento e tudo mais, mas entende que a gente não está falando aqui de reta razão aplicada ao agir. Qual paciente seu vai entender se você falar isso para ele? João, meu paciente fictício aqui, né? A virtude é a reta razão aplicada ao agir. Tá, e aí? Né? O que eu faço com isso? Entende? O que eu faço com essa definição? Então, quando a gente já traz uma definição mais simplificada, o meu paciente vai começar a entender. E vale lembrar, né? É uma terapia. Não é uma aula complexa. Inclusive, até uma aula precisa ser entendida, mas a gente consegue entender que a aula pode não ser entendida por dificuldade do aluno, né? Pela nossa dificuldade de compreensão no assunto, pela nossa falta de experiência em determinado assunto. A terapia não é isso. A terapia ele precisa entender, né? Inclusive, se a gente partir daquela premissa agostiniana, que só se ama aquilo que se conhece, ele só vai ter um ato amoroso em relação a uma melhora de si mesmo se ele começar a conhecer aquilo que faz dele uma pessoa melhor. Aí ele vai começar a praticar, porque ele vai começar a ter um certo desejo nessa direção, tá? Então, no primeiro momento, essa pequena definição de prudência como sabedoria ou discernimento necessário para agir corretamente em diversas situações. Ou seja, quem não quer agir corretamente em diversas situações? Não é verdade? Qualquer um. Qualquer um. Você pode estar com um adolescente rebelde na tua frente, ele quer escolher correto. Não é isso? Você pode ter qualquer problemática na tua frente que, de alguma maneira, ele quer agir de uma maneira boa, ok? Outro ponto que a gente pode trazer, que parte também da definição, como foi a dada agora há pouco, é explicar também, de uma certa forma, a origem. Mas vamos entender isso para que a gente não comece a falar uma aula de história da filosofia para o seu paciente, que não é o caso. Ou seja, quando a gente pensa em definição, a definição eu já dei, mas a origem, a gente vai falar que esse tipo de conhecimento, a gente tem que levar para esse paciente, que esse tipo de conhecimento não é um conhecimento que nasceu agora. É um conhecimento que, ao longo dos milênios, homens e mulheres que foram bons, que souberam escolher bem, que souberam escolher o correto em diversas situações, foram prudentes. Então, nada impede, olha de novo como é um processo da terapia, como processo pedagógico também, nada impede de trazer até mesmo alguns exemplos dentro da própria história. Ah, eu posso falar que é uma dimensão aristotélica, que tem a dinâmica aristotélica tomista, vamos dizer assim? Obrigado a falar isso, você não é. Se no contexto do teu paciente falar isso contribui, ok, vai em frente. Se isso não contribui em nada, por exemplo, quando eu trabalhava no início da minha formação, atendia voluntariamente numa paróquia perto da casa onde eu morava no Rio de Janeiro. Por que ia ser relevante eu falar para uma paróquia do interior do Rio, onde as pessoas viam andando 2, 3 quilômetros até a terapia e a Havaiana arrebentava, qual era a relevância de eu falar que a virtude é algo que nasce, não nasce ali, mas enfim, que foi desenvolvido por Aristóteles e alcança o cume com Santo Tomás? Só se aquela pessoa que eu estivesse atendendo, dentro da mesma condição de andar 3 quilômetros, fosse alguém interessado em filosofia, estudava isso, mas ali na minha frente tinha uma senhora, com seus 50 e poucos anos, que queria saber lidar com a filha, que é adolescente. Então, esse tipo de informação não é relevante. E isso é um ponto nosso, que aí a gente pode falar até mesmo que é uma prudência que nós temos que ter, porque a terapia não é feita para mim, né? Então, se eu vou me sentir bem falando que dominei o elemento histórico e tal, e quero levar para o paciente que faz bem a mim, você já está errado na terapia, né? Você já está sendo um mau terapeuta, porque você já está usando o teu processo terapêutico para um alto prazer, vamos dizer assim, para um alto deleite. Já está errado, não é esse o ponto, né? Então, temos um problema aqui. Então, dentro dessa dinâmica da origem, vai ser importante trazer que não é algo de agora, não é uma novidade, né?
Pode até trazer a ideia de novidade, porque as pessoas não conhecem, mas é algo que faz parte da vida humana. E, de repente, dependendo do contexto, a gente pode trazer exemplos que conectem a esse paciente. Então, por exemplo, o nosso avô, quando fazia tal coisa, né, isso era muito mais fácil em ver nos nossos tios mais velhos. Ele vai visualizar. Né? Ou seja, o teu paciente precisa das virtudes, você sabe disso. Só que ele tem que entender minimamente o que é isso para que ele possa desejar. Ok? E a gente tem que ir para um terceiro elemento aqui, que é o elemento da relevância da virtude da prudência dentro do processo da psicoterapia. Então, João, eu estou falando tudo isso porque dentro da nossa terapia aqui, a prudência vai ser muito importante para lidar com a queixa que você trouxe para mim. E a gente vai entender isso. Por quê? Porque a tua queixa pode envolver decisões erradas. O autoconhecimento, por que autoconhecimento é importante? Porque o autoconhecimento faz parte da prudência. Porque eu me conheço, mesmo que seja o mínimo, no primeiro momento, mas eu me conheço para quê? Para escolher bem. Não tem aquela frase que fala assim, eu me conheço, não vou fazer isso. Né? Alguém já falou essa frase pra gente, ou a gente já falou essa frase. Né? Eu me conheço, não me chame para ir para tal coisa. Pronto. É uma decisão prudente. Eu me conheço, eu sei que não vai dar certo eu estar em tal lugar. Eu sei, eu me conheço, não vai estar certo eu ir conversar ou ir resolver tal situação com tal pessoa. Pronto. Acabou. Ou seja, eu me conheço. O autoconhecimento, se conhecer, ajuda na tomada de decisões. A gente está só falando de prudência aqui, de modo muito mais simples, de modo muito mais, muito mais claro, vamos dizer assim, certo? Então, vou anotar aqui só para registrar. Vamos lá. Então, nós temos aqui, em relação a contato inicial, vou escrever aqui contato inicial, que é melhor. Então, contato inicial com a prudência, ok? Então, no contato inicial com a prudência, nós temos que estruturar de modo acessível e relevante. Ok? Temos também, depois, que trazer uma origem. E depois a gente vai falar de uma relevância na psicoterapia. Ok? Então, o primeiro contato passa por essa simplicidade, da gente conseguir levar para ele, né? Inclusive, eu trouxe um livro aqui, que a gente pode colocar como essa primeira parte, que é esse livro aqui, do Peter Kreeft, que é Como Tomar Decisões, Sabedoria Prática para Cada Dia, tá? E ele fala no início, na página 21, ele fala o seguinte, né? Eu vou pegar um parágrafo aqui, né? Os maus tempos são para as boas pessoas. Eu vou fazer uma tradução direta aqui, então pode ser que eu demore um pouquinho, tá? Em algumas coisas. Então vamos lá. Os maus tempos são para as boas pessoas. Ou seja, os maus tempos, se a gente adaptar a nossa aula aqui hoje, os maus tempos não impedem alguém de ser prudente e não impedem a prudência de ser feita no nosso dia a dia. Aí ele continua. Mas a outra metade do processo é também correta. As boas pessoas são para os maus tempos. Então ele está trazendo aqui, obviamente, a ideia de que uma boa pessoa ela é um certo antídoto para os maus tempos, né? Ou seja, precisamos de boas pessoas justamente porque o tempo não está bom. Né? Então quando a gente fala assim,
o mundo é hedonista. O que a gente precisa para um mundo hedonista? Mais hedonista? Não, a gente precisa de pessoas boas, né? É claro que esse livro aqui ele vai trazer o elemento da santidade, mas eu vou dar uma certa adaptada à ideia da prudência, tá? Então, continuando. Essencialmente, a bondade é amor altruísta, caridade que se esquece de si. Isto quer dizer que a santidade não existe por amor ao santo, senão por amor ao pecador, do mesmo modo que o médico atua em benefício do paciente. A genuína razão de que eu tenha uma conduta não é para o meu proveito, mas para os demais. Os bons pais são bons pais somente se preocupam inicialmente pela bondade de seus filhos. Os bons amigos buscam o bem do outro antes que seu próprio bem. Esta é a única forma em que podem alcançar seu verdadeiro bem. Os que amam a verdade se esquecem de si mesmos, inclusive de sua própria satisfação, ao amar e pensar somente na pessoa amada. Somente assim pode desfrutar de uma autêntica alegria. As únicas satisfações profundas e duradouras desta vida e da vida futura radicam sempre no esquecimento de si. O que tem isso a ver com o nosso querido movimento aqui da prudência? Porque se a prudência é uma decisão correta, eu tomo a atitude correta, eu vou botar entre aspas aqui, esquecendo de mim. Entenderam? Ou seja, eu não me... Porque o que acontece? Um imprudente muitas vezes fala assim, mas eu tenho que, sei lá, me preocupar com a minha imagem. Por exemplo, o cara, às vezes, ele se preocupa mais com a vaidade dele do que com a decisão certa. Ele conhece a decisão certa, ele sabe qual é a decisão certa. Mas ele acaba se afastando da prudência por conta dessa preservação maior. Ou seja, eu prefiro preservar algo acima da atitude correta. Então aqui, quando tem esse desinteresse de si mesmo, passa por aquela perspectiva que eu não vou me alongar aqui, porque não vem o caso, do amor próprio ordenado. Ou seja, o prudente se ama de maneira ordenada. A partir do momento que eu me amo de maneira ordenada, eu valorizo em mim aquilo que é principal, certo? E valorizar o que em mim é principal significa escolher aquilo que é correto para mim, que passa pelo meu principal. Logo, o sujeito que é imprudente, ele se ama também, de maneira desordenada, e aí ele toma um ato que ele acha que é prudente, porque preserva nele o que é mais baixo. Ou seja, é uma prudência que não consegue, é uma falsa prudência, né, porque não consegue enxergar a hierarquia de si mesmo. Por isso que falha no autoconhecimento, que eu falei ali há pouco. Então nós temos esse problema. Então quando o Peter Crift traz essa ideia dos tempos ruins são feitos para as pessoas boas, ou seja, os tempos imprudentes são feitos mais ainda para pessoas prudentes. Precisamos cada vez mais de pessoas prudentes. Por exemplo, para aqueles que se dedicam a trabalhar com casais, né? Não posso falar que 100%, mas uma alta porcentagem provavelmente passa por falta de prudência. Existe uma frase que a gente já ouviu várias pessoas falando que é assim, vocês não podem dormir brigados de jeito nenhum. Essa frase ela não pode ser entendida como uma verdade absoluta, seria imprudente. E tem muitos casais que tentam não dormir brigados, aí manda cada um para aquele lugar, aí xinga até a última geração, aí depois que xingou todo mundo, já deixou um monte de marca, aí vai dormir. Enquanto o melhor seria assim, vamos dormir, aí dorme mais ou menos um chateado, acordou de manhã, já passou, meu amor, tal. É uma atitude prudente. Eu não estou falando que dormir sem resolver, né, ou resolver tudo para depois dormir é a resposta para tudo. Depende de cada pessoa, mas entende que a prudência está nessa perspectiva. Entende? A prudência está em buscar, né, enxergar a melhor opção dentro daquele contexto. Então, muitos casais são imprudentes e esses casamentos acabam se desfazendo por conta dessa imprudência. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Então, em tempos de imprudência, precisamos de prudência. Em tempos de vício, precisamos de virtude. Ok? Então, vamos lá.
Continuando. Então, essa seria uma espécie de primeira parte que coloquei aqui como contato inicial com a prudência. Vamos lá para a nossa segunda parte. A segunda parte, a gente já vai trazer aspectos mais práticos para esse nosso paciente da prudência. Então, a gente vai relacionar, que não é uma relação errada, tá certa, mas a gente simplifica, né? A relação da prudência e tomada de decisão. Aqui já está um processo inicial muito bom de você entender o teu paciente e de ajudá-lo. Porque qual é o critério para tomada de decisão no teu paciente? Isso é uma coisa que a gente precisa saber. O critério, por exemplo, são as paixões, né? Se são as paixões, quais? Né? É o impulso, etc, etc, etc. Certo? Então a gente já começa a trazer essa ideia de prudência e tomada de decisão, certo? Então a gente começa a trazer esse elemento mais prático ainda, ok? Então, para a gente pensar numa tomada de decisão, pensando na virtude da prudência e adaptando essa realidade de primeiro contato, a gente está fazendo um movimento de ajudar o paciente, de levar em consideração, reconhecer a importância de considerar as variáveis e as consequências possíveis diante de uma decisão. Para essa movimentação, eu acho que é importante a gente até criar cenários com o próprio paciente, entende? Pode ser um montar cenário com a própria história do paciente. Lembra quando você foi lá na casa da tua tia e tua tia te deu um bom dia meio atravessado? Você percebeu que você tinha algumas opções? Ele pode chegar e falar, putz, não pensei nisso na hora. Então, vamos pensar nisso aqui agora. Né? Porque o paciente precisa visualizar. E se você tem exemplo da própria vida dele, e se aplicar um exemplo da própria vida dele, há espaço para isso, você consegue perceber que ele vai compreender, use. Pode ser que, em outros casos, você pode olhar e falar assim, não, esse paciente, se eu pegar um exemplo da vida dele, ele vai reagir mal porque ele não gosta de considerar que ele está errado diante do pensamento dele. Então, calma aí, então pega o outro exemplo. Eu tenho outro paciente, João, que se chama João também, inclusive, né, que teve um problema com o tio. Mas trazer para um exemplo, montar para um cenário para que a explicação da virtude, de maneira prática, seja na tomada de decisão, de consideração das variáveis e das consequências, apareça ali. Por isso que é o momento, quando a gente fala, a prudência, João, fala sobre a tomada de decisão. Então vamos trazer aqui alguns exemplos de tomada de decisão, etc, etc. Se é um cara antenado em termos de cultura, você pode trazer elementos da cultura. Né? Poxa, lembra aquele sequestro que teve 10 anos atrás, que a polícia tomou... Não tem problema. Ou, conhece aquele filme tal? Conheço. Ou, não conheço, vale a pena assistir, porque você vai ver certinho o que a gente está falando aqui. Elemento dentro do contexto do seu paciente. Como eu sempre falo, né? A gente não está atendendo São Francisco de Assis. No caso aqui, a gente não está atendendo Santo Tomás. Né? Sabe o que é prudência, Santo Tomás? Claro que sei, escrevi uma súmula, né, que tem lá o Tratado da Prudência. Não é Santo Tomás que a gente está conversando ali na nossa frente, não é Santo Tomás que procurou a nossa ajuda. É alguém que tem problemas em decidir, tá? Até porque, assim, pessoas que vão até a terapia têm problemas com a prudência, né? Eu não estou falando que assim, como não é menosprezo, mas é um problema de prudência. Tem alguma coisa que ela está fazendo que ela não percebe que ela é imprudente. Mas, para a gente não jogar só o nosso querido paciente para baixo, a busca da terapia é uma atitude prudente. Por quê? Ele começou a considerar que ele não consegue resolver sozinho, ele já foi na macumba, no padre, no pastor, em todos os três juntos. Ele já foi lá procurar o anjo da guarda dele, eu não sei o que ele fez, procurou tudo deu errado. E aí, de repente, ele fala, cara, agora eu vou ter que procurar terapia. Ou seja, ali é uma atitude prudente. Podemos falar que ele é prudente? Ainda não, mas ele tomou uma atitude prudente, porque ele não conseguiu resolver sozinho. Então tem paciente que é isso, né? Ele vai pingando em tudo quanto é lado. Aí quando todas as possibilidades que ele pensou na cabeça dele dá errado, ele fala, não, agora eu acho que eu preciso de terapia mesmo, é verdade, eu acho que agora a terapia vai. Né? Porque muitas vezes ele tem um certo medo da terapia. Né? E o medo imprudente, porque ele não conhece na realidade o que é, e não vai tirar, né, a prova dos 3 lá, né? Então, tipo, ele não tira a conclusão da coisa,
Então ele está sendo imprudente na própria definição dele, na própria relação com a virtude, com a prudência em relação à terapia. Ele está sendo imprudente com a terapia. Então percebe que é tentar trazer essa dinâmica, ajudando ele a avaliar situações. Às vezes pode trazer a história e ele, olha, aqui tem isso e isso aqui. Qual é a escolha prudente aqui? Deixa ele decidir, não precisa ser da vida dele. Né? Eu acho que isso aqui é prudente. Por quê? Se ele acertou, beleza. Se ele errou, não, por que isso aqui não é prudente? Porque ele não levou em consideração isso aqui, tomou uma atitude rápida, etc, etc, etc. Entende? Traz esse elemento aí, tá? Por isso que eu vou trazer outro livrinho aqui, inclusive. Esse livrinho aqui já devo ter indicado em alguns lugares, com certeza, que é esse aqui, ó, a virtude da... na verdade é só a prudência, a virtude da decisão certa, exatamente. Eu não sei como é que fala o sobrenome dele, mas pode ser Jean Lauan, alguma coisa assim. Ele tem uma introdução, esse livro é uma tradução das partes da Suma Teológica sobre a prudência, ok? Ele pegou a Suma Teológica, traduziu e botou aqui algumas questões. Só que o que me interessa aqui é a introdução dele, não é necessariamente ele trazendo o que a Suma diz, né? Então, eu destaquei alguns pontos aqui que valem a pena a gente pegar dentro da perspectiva dessa aula que a gente está falando, ou seja, dessa simplicidade, tá? Pode ser que alguma coisa que eu fale aqui não esteja tão simples assim, mas a gente vai puxar o fio da meada aqui, tá? Ó, se hoje a palavra prudência tornou-se aquela egoísta cautela da indecisão em cima do muro, pronto, cara, só isso aqui ele já... Em cima do muro, todo mundo conhece, não fique em cima do muro, todo mundo já sabe o que é isso, todo paciente sabe o que é isso. Né? Então ele já está alertando aqui para nós esse elemento, né? Ou seja, a prudência tornou-se isso nos dias de hoje. Ou seja, uma cautela egoísta da indecisão. Né? Ele vai continuar. Em Tomás, ao contrário, prudência expressa exatamente o oposto. É a arte de decidir corretamente, isto é, com base não em interesses oportunistas, não em sentimentos piegas, não em impulsos, não em temores, não em preconceitos, etc., mas unicamente com base na realidade. Em virtude do límpido conhecimento do ser. Aí já fica um pouco mais complexo aqui, a gente pensando na aula, mas vocês entenderam que essa primeira parte dele é perfeita, né? Não interesses oportunistas, e às vezes trazer, tem que lembrar muitas vezes do texto e principalmente conseguir explicar, né? O que seria um interesse oportunista? Vai ter que saber explicar para o teu paciente, né? Ou seja, interesse oportunista, eu vou fazer essa aqui porque eu tenho certeza que eu vou ganhar se eu fizer um negócio desse, né? Impulsos, temores, né? Medo, né? É esse conhecimento do ser que é significado pela palavra ratio, né, que é razão, na definição de prudência. Beleza, aqui a gente passa. Sem a prudência, as demais virtudes, quanto maiores fossem, mais danos causariam. Olha que frase espetacular. E essa frase não é dele, essa frase é de Santo Tomás. Então, ou seja, é a importância da virtude da prudência. Calma aí, olha, sem a prudência, tudo que você acha bom só piora, porque você não tem um padrão de equilíbrio, um padrão, vamos dizer assim, até mesmo de normalidade, podemos dizer assim. Continuando, né? Com as alterações semânticas, porém, tornou-se intraduzível para o homem de nosso tempo uma sentença de Tomás como a prudência é necessariamente corajosa e justa. Ou seja, a gente precisa tirar isso. Nenhuma dúvida que o paciente chega para nós como achando que o homem prudente é um homem medroso. Eu cansei de falar na minha terapia, principalmente no início, quando eu fazia toda uma apresentação, exatamente isso. Olha, vamos falar sobre a virtude da prudência, né? As pessoas entendem mal, porque acham que o prudente é um cara medroso, que está sempre evitando escolher. E é o oposto. O prudente é um cara corajoso, que está escolhendo o que precisa ser escolhido, né? Sem esse referencial, fundamentados em que tomamos nossas decisões. Quando não há a simplicidade que se volta para a realidade como único ponto decisivo na decisão, ela acaba sendo tomada, como dizíamos, com base em diversos outros fatores. Preconceitos, por interesses interesseiros, por impulso egoísta, pela opinião coletiva, pelo politicamente correto,
por inveja ou por qualquer outro vício. Percebe que, assim, claro, é uma linguagem de livro que é especificamente comentando, traduzindo e comentando a Suma em relação à prudência. Mas há esse lugar aqui, né, possível, né, da gente transitar para uma simplicidade. Mas esse ver a realidade é somente uma parte da prudência. A outra parte, ainda mais decisiva, é transformar a realidade vista em decisão de ação, em comando. De nada adianta saber o que é bom se não há a decisão de realizar esse bem. Olha que interessante, né? Ou seja, de nada importa, inclusive vai ser um problema, se esse paciente enxerga o que é para ser feito e não transforma isso em ação. Ou seja, é esse chamado ao nosso paciente para decidir. A vida é, de fato, decisão. Ponto final. Continuando aqui, o nosso querido Jean, ele fala: a grande tentação da imprudência é a de delegar. Essa parte é espetacular, gente. Essa parte aqui isso acontece muito hoje em dia. A grande tentação da imprudência é a de delegar a outras instâncias o peso da decisão, que, para ser boa, depende só da visão da realidade. Há diversas formas dessa abdicação. Do abuso de reuniões desnecessárias, a delegação das decisões a terapeutas, ou seja, quem decide é ele. A gente só está explicando que a prudência é importante, certo? E como ele pode aprender a ser prudente. Comissões, analistas e gurus, passando por toda sorte de consultas esotéricas. Uma das mais perigosas formas de renúncia a enfrentar a realidade, ou seja, a renúncia à prudência, isso é muito importante, né? Ou seja, a renúncia a enfrentar a realidade é uma renúncia à prudência, né? Trocar essa fina sensibilidade de discernir o que naquela situação concreta a realidade exige por critérios operacionais rígidos, como num manual de escoteiro moral, ou, no campo do direito, num estreito legalismo à margem da justiça. Vamos lá. O Tratado da Prudência é o reconhecimento de que a direção da vida é competência da pessoa. E o caráter dramático da prudência se manifesta claramente quando Tomás mostra que não há receitas de bem-agir. Olha que interessante. Não há critérios comportamentais operacionalizáveis. Por quê? E esta é outra constante no Tratado da Prudência. A prudência versa sobre ações contingentes situadas no aqui e agora. E esse é um ponto importante, porque uma vez, eu gosto de dar sempre esse exemplo, né? Que, meu chefe brigou comigo, eu respondo meu chefe ou não? Não sei. Depende. Você errou feio. Abaixa a tua cabeça, meu amigo, e aceita a cobrança dele. O teu chefe se confundiu, achou que você fez algo, ele não percebeu que ele se confundiu e está, né, descascando para cima de você, você tem total direito e é prudente que você se defenda. Então, quando ele traz aqui esse elemento de que, né, não há receitas do bem-agir, é porque depende dessas circunstâncias, depende das contingências para que a gente tome uma decisão correta. Ou seja, o silêncio é sempre prudente? Não. O falar é sempre prudente? Também não. Então, tudo depende daquele momento correto. É que a prudência, só finalizando aqui, é virtude da inteligência, mas da inteligência do concreto. A prudência não é a inteligência que versa sobre teoremas ou princípios abstratos e genéricos. Não. Ela olha para o tabuleiro de xadrez da situação presente sobre a qual se dão nossas decisões concretas e sabe discernir o lance certo. E o critério para esse discernimento do bem é a realidade. Olha que interessante, né? Mas como que isso vai se desenvolver dentro da terapia? Dentro da terapia, esse paciente vai começar a ter um processo de reflexão. Essa reflexão passa pelo acontecimento em si, que está na realidade, passa pelo autoconhecimento. Olha, a situação é essa, tem essas opções. Eu percebi que eu sou isso aqui, entende? Ele vai começar a ter
uma certa estrutura de relação com o acontecimento para tomar uma decisão prudente, o que a gente pode chamar de ordenada, certo? Então, isso passa por uma aplicação no cotidiano. Né? Então, por exemplo, a minha mãe me perturba. Um paciente pode falar, tá, perturba por quê? Me dá um exemplo dela te perturbando. Me perturba porque eu tenho que acordar 7 horas para me arrumar e 6h58 ela bate na porta. Tá, mas você não deveria estar em pé antes das 6h58? Já? Ou pelo menos já ter uma movimentação no teu quarto? Sim, mas eu não queria que ela batesse na porta. Então, meu amigo, é mais prudente nesse caso que você acorde, levante 10 para as 7. Pronto. Ah, mas eu já falei com ela e ela não... para ela não bater na minha porta e ela continua batendo. Então, meu amigo, acorda antes que ela. 10 minutos não vai mudar nada no teu sono. Nem para mais, nem para menos. Por que isso é prudente? Porque se você ficar estressado, você vai brigar com a tua mãe de manhã. Estressado porque brigou com a tua mãe de manhã, você vai estressado do trabalho. Se você for dirigindo estressado, pode ser que você acelere um pouco mais, pode ser que você fique mais desatento, você pode provocar um acidente. Não provocou um acidente, você pode estar nervoso dentro do trabalho, você pode estar sem paciência com as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, está desencadeando toda uma série de ações, de comportamentos que a gente pode chamar aqui de imprudente. Simplesmente porque ele poderia, através dessa prudência, tomar uma decisão correta, que é voltar um pouquinho, acordar um pouquinho mais cedo. Eu lembro de uma vez, eu morei muito tempo com meus avós, né? E meu avô é muito gente boa, cara. Meu avô parece o vovozinho do Up. Mas assim, se eu falasse pro meu avô assim, não, vô, amanhã eu tenho que acordar 6h30. Eu não tava pedindo pra ele me acordar. Ele só perguntava, vai acordar que hora amanhã? Eu falei, não, vou acordar 6h30. Dava 6h25, ele batia na porta como se fosse um general do exército. Não, é sério. Ele... Cara, você acordava meio... Caramba, tem alguém entrando em casa. Né? Só que eu percebia que ali... Olha... Naquela época eu não era prudente não, tá, gente? Mas assim, eu nunca briguei com meu avô, porque aí eu era prudente. Mas assim... mas o ponto é... Eu pensava o seguinte... Cara, o meu avô... Ele não tá pensando nisso... E batendo na minha porta... Porque ele quer a desgraça da minha alma. Ele não está fazendo isso por conta disso. O meu avô é um avô. Avô quer ser útil. Principalmente com os netos. Então, ele vai me acordar. Então eu poderia impedir o meu avô de fazer aquilo. E de repente, até causar uma certa tristeza nele. Mas ele pararia de bater na minha porta. Ou eu poderia acordar mais cedo antes dele bater na porta. Cara, eu vou arriscar deixar meu avô triste por conta de uma coisa boba dessa? Eu acordo mais cedo. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E foi muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer isso, eu tava na faculdade. Aí quando eu abri a porta, ele olhava e falou, ih, tá acordado já, Rafael? Falei, tô. Porque ele não esperava. E tá tudo bem. Ou seja, não teve nenhum conflito entre nós. Nenhum conflito. Por quê? Porque não precisou ter. Era prudente que não houvesse. Né? Vamos botar uma entre aspas, vamos brigar por coisas que precisam de briga, pô. Mas aquilo que não precisa de briga não precisa acontecer. Né? Quantas vezes eu já recebi mensagens de pessoas que não concordaram com algo, mas foram absolutamente infelizes na forma de colocação e que a gente pode falar que é imprudente. Por que imprudente? Porque vai gerar uma consequência. Entende? Vai gerar uma consequência. Não tem para onde correr. Eu conheço a história de um terapeuta que ele dava em cima das pacientes. Ok? Meu amigo, isso é uma decisão imprudente. Mas alguém poderia falar assim, mas ele tem... ele, sei lá, pode não controlar o interesse dele numa paciente específica, mesmo ele sendo casado. Vamos botar que tudo bem, em certo aspecto isso. Mas a prudência, o que a prudência faria nesse caso? Olha, Joana, eu vou te encaminhar
E nem pode falar o motivo. Eu vou te encaminhar porque eu não vou poder mais te atender, porque esse horário eu não vou poder, encaminhou, acabou. Mas o que ele fez? Ele fez isso? Não. Ele continuou atendendo até uma hora que ele foi para cima da pessoa, que sabia que ele era casado, etc, etc, etc. E aí, obviamente, esse sujeito perdeu a paciente, né? Ele fica em algum grau na mão dessa paciente. Essa paciente pode espalhar isso para Deus e o mundo. Uma atitude imprudente, certo? Então, são coisas cotidianas. Quando eu falo cotidiano, não quer dizer que todo psicólogo ou psicóloga passa por isso. Tem gente que nunca passou. Mas ali tem uma forma de prudência, que foi ferida. Ou seja, então quando a gente pensa em prudência, a gente tem que, nesse paciente, pela primeira vez, a gente pensar assim, cara, vamos pensar um pouco na consequência das coisas. Porque se a gente pensar na consequência das coisas, já vai ser um certo fator importante para uma relação com uma decisão correta. Certo? Então, esse é um ponto importante, tá? Temos uma terceira parte que eu coloquei aqui, né, que eu separei, que é, a gente botou ali a prudência como tomada de decisões e a gente vai também trazer a prudência, a relação com as emoções e as relações interpessoais. Então, nós podemos dizer que um homem prudente tem uma espécie de gestão emocional. Por quê? Porque um sujeito impulsivo é um sujeito que vai sendo dominado por uma emoção momentânea diante de um acontecimento. O prudente vai conseguir evitar reações impulsivas e vai conseguir considerar um sentimento a longo prazo. O que é um sentimento a longo prazo? Olha, minha primeira impressão do João, que é meu vizinho, não foi boa, não. Mas eu posso considerar a minha emoção, o meu sentimento em relação a ele a longo prazo. Mas essa é a minha primeira impressão. Vamos deixar as águas passarem por debaixo da ponte. O impulsivo não tem isso. Não gostei do João. Já vou fazer cara feia para ele, já vou ligar para a portaria para reclamar dele, porque está fazendo barulho 3 horas da tarde, de domingo, né? Que pode, inclusive, né? Tá liberado. Mas enfim, mas segundo o sujeito imprudente não pode, eu já vou criar um mal-estar com o João, que é meu vizinho. Logo, essa espécie de gestão emocional possível através da virtude da prudência vai abrir espaço por uma melhora das relações interpessoais. Como eu falei, da porta, a partir do momento que eu consigo entender que uma atitude prudente ali não é necessariamente eu chegar e falar assim, quer saber, você está me perturbando, cara. Pelo amor de Deus, para de bater na minha porta, eu já acordo estressado, você quer acabar com o meu dia. Essa frase que eu falei aqui, certeza que tem um monte de paciente que fala assim para vocês. Que eu tenho certeza que minha mãe quer acabar com a minha vida. Certeza. Por quê? É porque fica meio esquisito, né? Entende? Porque não começa a considerar muitas coisas, começa a considerar uma coisa só. E aí vira um problema. Porque acaba sendo imprudente. Acaba sendo imprudente. Então, essa melhora das relações interpessoais passa por uma calma em relação aos sentimentos. Não é que você não vai ter uma sensação, uma impressão emocional primeira, vamos dizer assim. Claro que vai, gostei, não gostei. Mas calma, vamos lá, vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Isso é um ponto relevante quando a gente pensa na melhora nas relações interpessoais. E por que as relações interpessoais entram aqui na virtude da prudência? Ela não entra só na virtude da prudência. Ela entra em qualquer virtude justamente porque toda ordem, como eu li agora há pouco no livro do Peter Crift, toda ordem, toda virtude deságua em quem precisa dela. Ou seja, eu me torno virtuoso para agir com virtude com aqueles que não têm. Ou seja, o bem precisa ser desenvolvido em nós para que a gente ofereça esse bem para aqueles que, de alguma maneira, não conseguem ser. Né? Esse é um ponto fundamental. Se a gente pensar, de repente, na nossa história, quando a gente era meio rebeldezinho da vida, né? A gente, em algum momento, foi bem tratado por alguém. E aquilo foi meio esquisito, né? Como assim? O João, um cara que eu nem conheço, direito, me viu quando eu era pequeno, agora estou 15 anos, me tratou super bem, ficou feliz de eu estar aqui.
caramba, aquilo foi esquisito, né? A gente não sabe muito explicar quando a gente é meio rebeldezinho assim. Porque a gente está acostumado só com choque, né? Então, as relações interpessoais precisam dela, até por conta da dimensão, né, que Aristóteles dá quando define que o homem é um animal social. Então, esse homem está inserido. Ele está inserido dentro de uma realidade social, seja com pai, com mãe, com padre, com trabalho, etc, etc, etc. Então, é importante que tenha esse elemento, tá? Outro ponto importante é quando a gente vai ajudar esse paciente a entender a prudência, coisa que a gente está falando aqui agora, né? A gente conseguir trazer uma certa reflexão, ajudar esse paciente com uma certa reflexão guiada mesmo, principalmente com o passado dele. Claro, eu posso ir com essa reflexão guiada no passado de todo paciente? Sim ou não? Não, porque eu não sei. A princípio, eu não sei como esse paciente lida com o passado. Ah, a gente tem que ir no passado em algum grau? Sim, mas a reflexão guiada ao passado depende do paciente que está na tua frente. Ele já sabe lidar com o passado? Não, não sabe. Então, esse olhar para trás pode ser um pouco mais prejudicial. Ah, ele sabe, ele mais ou menos, então é bom voltar lá porque a gente consegue esclarecer algumas coisas, então volta. Ou não, ele super sabe, então vai, com tranquilidade. Né? É aquela dinâmica do manual que nós não temos aqui. Né? Mas a gente vai entendendo aquele que se apresenta e qual é o estado dele, quais são as facilidades dele. Eu vou conhecendo. Então, perceba o seguinte, a gente tem que ir conhecendo esse paciente para que a gente consiga ser mais prudente com ele. Mas, ou seja, essa reflexão guiada, pensando nas decisões passadas, e olha, aqui você foi imprudente. E vou te explicar por que você foi imprudente. Você consegue enxergar? Não, não consigo enxergar, doutor. Então, João, você foi imprudente porque aqui se você tivesse mais 10 minutos, se você falasse assim, ó, vou no banheiro e volto, você escolheria diferente. Pô, é verdade, doutor, porque realmente no calor do momento, eu só falei, eu só fiz. Pois é. Então, a partir de agora, vai ser importante que a gente consiga caminhar tendo esses 10 minutinhos de tolerância antes de qualquer decisão. Uma vez eu levei para minha paciente assim, nenhuma decisão você vai tomar pessoalmente, a partir de agora. Como assim? Ué, você vai falar, olha, eu vou chegar em casa, posso te mandar uma mensagem no WhatsApp para confirmar? Pronto, acabou. Porque ela não conseguia, na frente dela ela não conseguia. Eu falei, então, afasta, respira, toma seu banho, janta, e aí você decide. E ali, essa paciente foi tomando boas decisões, porque ela conseguiu parar para pensar, coisa que, no contexto dela, a pergunta vinha e ela se sentia muito pressionada. Então, ela dava uma resposta que era o que a pessoa queria ouvir. Ela está sendo imprudente. Né? Ela está sendo imprudente. Né? Então, essa meditação sobre o passado é importante. E, claro, a gente pode pensar até num certo treinamento da prudência em relação ao presente e futuro, com um certo movimento de treinamento, vamos chamar aqui de treinamento em resoluções de problema. O que seria isso? Você chega para o teu paciente e você vai perguntar para ele quais são os planos dele para o futuro. Ele tem planos. Não, eu estou pensando aqui em fazer faculdade de psicologia e depois eu vou entrar direto do mestrado, tal. Tá, mas para você fazer faculdade de psicologia, você precisa fazer o quê? Não, preciso trabalhar meio período, e aí trabalhando meio período eu consigo entrar na faculdade, tal. Tá, mas calma aí, você tem família, né? Não, eu tenho família, 2 filhos e tal, mas tá tranquilo. Tá, mas sua renda diminuindo pela metade, vai dar certo? Acho que vai. Não, acho que vai. Porque uma coisa é você sendo solteiro, dormindo no chão, comendo arroz de anteontem, como dizem, né, e ovo frito. Outra coisa são pessoas que você tem responsabilidade, que é a tua esposa e filhos. Entende? Então aqui... Ah, mas eu quero muito fazer psicologia. Sim, eu também quero que você faça. Mas você tem um elemento que é a sua circunstância, a sua volta. Você precisa ter um elemento aqui muito, muito claro. Ah, não, mas olha só, eu conversei com a minha esposa, ela vai começar agora, ela entrou num negócio que vende bolo lá, já está dando super certo e a coisa está funcionando. Então ela vai me ajudar. Tá, mas vai durar quanto tempo? Não, vamos pegar outro exemplo. Não, minha esposa já começou a trabalhar faz 6 meses, está com uma renda boa aqui, eu posso diminuir um pouco aqui, porque nos primeiros 6 meses eu consigo dedicar à faculdade em tal período e depois eu consigo jogar para a noite e trocar de trabalho. É completamente diferente uma coisa da outra.
Percebe? Completamente. Completamente. Né? Então, esse é um ponto fundamental da gente, quando a gente pensa no desenvolvimento da prudência, a gente passa por isso. Né? E, claro, a gente pode estabelecer algumas metas. Como eu falei, no exemplo agora há pouco, falei para minha paciente, olha, nenhuma decisão vai ser tomada pessoalmente. É uma meta. Então, nesse um mês e meio, 2 meses, você, paciente, Joana, vai segurar as suas decisões presencialmente, vai sempre adiar, né? Não precisa ser para outro dia, pode ser no mesmo dia, mas você vai adiar um pouco a tua resposta. Né? É um tipo de exercício, é um tipo de meta, para que ela visualize ali também. Tá? E um último ponto, mas não menos importante, é o diálogo. Quer dizer, não é o último não, que eu lembrei de outro ponto aqui também. Mas tem o diálogo e participação do paciente. Né? O que seria isso? Você pode deixar teu paciente fazer perguntas sobre a prudência. Né? Deixar ele aberto também ali. Ou seja, olha, eu estou pensando em fazer isso. Existe... Está sendo prudente, doutor? Não, vamos meditar junto então. Então é estimular ele também a trazer, encorajar o paciente a perguntar, porque ele vai ter dúvida. Inclusive, assim, a coisa mais prudente que ele pode ter quando ele quer aprender a virtude da prudência, ele ter dúvida sobre. E não ele achar que ele entendeu tudo 100%, né? Porque se ele entendeu tudo 100%, com certeza ele não entendeu, né? Até porque existe um elemento prático, né? Junto com isso, ele tem que compartilhar a experiência dele. Eu tô... Aquele caso que eu falei, né? Poxa, eu tô 15 dias adiando as respostas, eu me sinto mais calma. Eu respondi tudo, mas eu não respondi na hora. Eu me sinto mais calma. Eu percebi que eu escolhi aquilo que eu deveria escolher. Eu consegui dizer não pro fulano que eu já queria dizer não há muito tempo e que eu poderia dizer não. Então, aqui tem um elemento. E agora sim, último, né? O último ponto aqui, desta nossa aula, é a conclusão da sessão e reflexão para levar para casa. A prudência não é algo que vai acabar ali em 50 minutos, ou em uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Deixa ele levar conteúdo. Deixa ele pensar sobre isso. Por isso que, claro, se você tem um textinho, como eu falei, às vezes vocês têm que montar. Né? Então, por exemplo, os 2 livros aqui, a gente consegue montar algo que seja mais simplificado, pontos, de repente. Olha, João, eu vou te deixar uma folha aqui. Tá aqui a folha. Tem pontos sobre a prudência. Eu queria que você lesse os pontos. Que você marcasse aqueles que mais chamaram a atenção, que você pensasse neles, que você pensasse na sua vida, que você pensasse até a nossa volta aqui, se você fez uma ação prudente, se não fez, se percebeu. Ou seja, a conclusão da sessão nunca é uma conclusão da virtude. É só o tempo daquela sessão que acabou. E aí, é claro, esse movimento das perguntas passa por um encorajamento. Da mesma forma que a gente vai encorajar o paciente a perguntar, aqui a gente vai ter um encorajamento para ele fazer. Ou seja, para ele praticar de maneira consciente, dentro do contexto dele. Esquece agora aquela comparação que é maluca, inclusive, que é assim, mas ele não é prudente como São Bernardo de Claraval. Claro que não. Que comparação é essa que você está fazendo? Né? Quer ver um exemplo? Me perguntaram esses dias assim, uma caixinha do Instagram. Estou pensando em desistir da faculdade de psicologia. Nada faz sentido. Beleza. Eu respondi. Aí a pessoa me mandou no direct. Eu tô no 10º período. E eu tô pensando em desistir. Só essa frase já é uma imprudência, porque ela tá no 10º, né? Porque nenhuma das abordagens alcançam a altura da graça de Deus. Aí eu olhei pra ele, não olhei, né? Porque eu tava mandando um áudio pra ele. Eu falei, o que você falou é lindo. Só que você está completamente desordenado na sua fala. Porque é óbvio que não vai alcançar. A graça de Deus, qual abordagem vai alcançar a graça de Deus? Assim, que comparação é essa que você está fazendo, cara? Para com isso, falei para ele. A graça é superior a qualquer abordagem de psicologia, não tem nenhuma dúvida. Então você está fazendo uma comparação errada, e por fazer uma comparação errada, está sofrendo errado, e está quase tomando uma atitude errada, ou seja, meu amigo, prudência. Imagina um cara sai no 10º período da faculdade. Tô saindo da faculdade porque nenhuma abordagem chega no nível da graça de Deus. Cara,
de onde você tirou essa ideia? Porque ele não está nem falando com ateu, ele pode estar falando com um católico. Um católico minimamente razoável vai falar para ele que você não está comprando uma coisa que não vem não tem nada a ver com a outra. Então, enfim, motivar esse paciente a tomar uma atitude prática a partir dessas reflexões, de perguntas na própria sessão, isso é fundamental para que a gente consiga exercitar nele e até gerar esse aprendizado em relação à prudência. Perceba que todo esse movimento aqui é um movimento inicial. Claro, a gente consegue falar infinitamente desse assunto de maneira inicial também. Mas aqui a gente trouxe alguns pontos que eu acho que são relevantes quando a gente quer levar ao nosso paciente a prudência, sem ser professoral, sem ser muito filosófico, sem ser pouco compreensível, e sim adaptando, fazendo esse paciente se interessar, perceber que para ele é importante essa virtude, etc, etc, etc.